Alguns de vocês podem ter assistido o vídeo que eu gravei ontem sobre o Ricardo Feltrin, né? Porque eu acho que a postura do Ricardo Feltrin é uma postura homofóbica, machista e misógina, né? E vocês veem que eu tentei defender as comunidades, né, homoafetivas, as mulheres em geral e tudo, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu já cometi um erro parecido com o dele e é uma das atitudes mais infelizes que eu tive na minha vida, tá? Então, eu me arrependo muito disso, muito disso. Então, o que acontece? Eu, quando tinha lá meus 25, 26 anos, né, estava fazendo mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, a gente tinha aula de métodos do pensamento. Professor Luciano Sajasnaider, né, que já nos deixou, né, inclusive nos deixou um pouco depois disso, né, professor absolutamente genial, né, e a gente ia ter uma aula sobre como tratar o tema que a gente viria a fazer dissertação de mestrado com humor, né, e a importância do humor, né, de ver o lado bem-humorado, as ideias, os insights e tudo, né, e aí um colega de turma, um colega da disciplina, que era o Eustáquio, que era negro, ele falou, mas tem certas coisas que o pessoal acha graça que eu não acho graça nenhuma. É fazer piada racista. Ele, sendo negro, ele sofreu na pele isso. É óbvio, né? E aí, eu achando que era o sabichão, que era o inteligente, que era o sabe tudo, eu virei pra ele, não, cara, isso não tem nada a ver não, pô. Tem que ter mais piada racista mesmo, porque quanto mais piada racista contar, mais a gente denuncia para a sociedade que o racismo existe. A gente ridiculariza o racismo, né? Gente, que coisa infeliz, né? Eu parti da premissa completamente errada que quando a gente mostra o preconceito, a gente debocha do preconceito. Não. Quando a gente mostra o preconceito, a gente reforça o preconceito. E aí a aula pegou fogo, né? Pegou fogo e, como tristemente eu tenho algum poder de persuasão, algumas pessoas concordaram comigo, outras discordaram, e o que era para ser uma aula bem-humorada ficou uma aula pesada, com um ambiente tenso, carregado, e tudo por minha culpa. Por quê? Porque eu, no intuito de dizer, vamos mais fazer piada racista mesmo para debochar dela, né? De querer ir contra o preconceito, eu fui o mais preconceituoso de todos, né? Eu defendi uma coisa que não ameniza o racismo, mas que reforça o racismo. E passados os anos, eu me arrependo tanto, né? Da minha imprudência, da minha ingenuidade, né? Porque a palavra certa é essa, ingenuidade, né? Eu, infelizmente, não tenho mais contato com o Eustáquio, né? Porque senão eu teria a necessidade de encontrá-lo, pedir para ele me perdoar pela asneira que eu fiz, né? Mas eu tenho contato, por exemplo, com a Célia Paradela, né? Que era minha colega de turma, depois foi minha chefe lá na Estácio, né? E que na época se colocou ao lado do Eustáquio com muita razão e com muita elegância, diga-se de passagem, né? Eu tenho que pedir desculpas para meu fraterno amigo, né? Alexandre Nordskog, né? Morador aqui da Ilha do Governador, que também não concordava com isso, né? Achava piadas racistas lamentáveis, né? Hoje eu também acho, tá? E, enfim, foi um episódio, foi uma nódoa na minha vida, é uma coisa de que eu me arrependo demais. E até por isso, quando eu vejo preconceituosos como o Ricardo Feltrin fazerem o que fazem, eu fico irado, né? Porque eu sou uma pessoa que a princípio não tinha preconceito contra negros, mas sem querer acabei exercendo um preconceito contra negros enorme, né? Irracional, bobo, tolo, e por isso eu me penitencio todos os dias, gente, todos os dias. E o Luciano morreu um pouco depois, né? Todo mundo suspeita que foi suicídio, né?
Acho que não teve nada a ver com isso, tá, gente? Mas muita gente suspeita que foi suicídio, né? Ele era um professor absolutamente brilhante, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conhecia. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é que uma vez ele virou para mim e perguntou se eu não me interessaria em ser orientando dele, ele me orientar. Ou seja, em vez do aluno convidar o professor é que convidou o aluno, né? Mas eu já estava comprometido com outro professor, brilhante também, Paulo Roberto Mota, sensacional, né? E aí eu tive que dizer não para o Luciano, mas é uma grande honra que eu carrego na vida, né? Mas o Luciano ficou triste com aquilo. E isso me dá muita dor no coração. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, é o seguinte: em nenhum dia da tua vida seja preconceituoso. Não tenha preconceito contra ninguém, nem de raça, nem de gênero e de coisa nenhuma, né? Seja acolhedor, seja afetivo, seja solidário, né? Entenda que esse país é um país prenhe de preconceitos, né? Até por causa da péssima colonização que meus patrícios portugueses fizeram aqui, né? E desapegue dos preconceitos. Jogue o preconceito no lixo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço pela assistência. Obrigado a todos, porque quem quer linguagem neutra terá linguagem neutra. É uma questão de respeito. Viu, Ricardo Feltrin? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.